E aqui eu vou trazer uma matéria para vocês também, falando disso. Eu não quero ficar falando desse caso muito hoje. Eu vou colocar um vídeo para vocês. Depois a gente vai falar de presidente Lula e vamos falar de outras coisas. Porque eu acho que na semana passada todo mundo ficou um pouco exaurido desse assunto aqui do Master. Deixa eu só pegar aqui a matéria que eu trouxe para vocês. Deixa eu ver onde é que ela está. Falando exatamente isso da mídia. Eu fico muito louca, gente. Tá aqui. Tá? Luiz Estevão Ibanez, matéria do Vinícius Segala, do DCM, um abraço para ele. Aqui, como Luiz Estevão, ex-presidiário, amigo de Ibanez e dono do Metrópolis, lidera uma campanha contra o STF, tá? Então, o site do Metrópolis é o veículo de mídia comercial que está capitaneando a campanha contra os ministros do STF. Vocês sabem disso, a gente vem falando, principalmente a coluna da Andressa Matais, utilizando como subterfúgio o escândalo envolvendo o Banco Master, enfim, e políticos do campo bolsonarista. Entre as principais figuras relacionadas ao escândalo está o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o mandatário que se encontrou algumas vezes com o ex-banqueiro em sua própria residência, ficou sabendo com antecedência e nada fez para impedir a compra do Banco Estatal BRB de mais de 12 bilhões de títulos podres do Master para o prejuízo dos cofres públicos, tá? Ibanez fez mais, tentou viabilizar a totalidade da compra do Master pelo BRB, mas foi impedido pelo Banco Central. Ainda assim, ignorando dados complexos e um prejuízo multibilionário aos cofres públicos, o Metrópolis e alguns de seus funcionários, como o jornalista Andressa Matais e o colunista Mário Sabino, vêm se esforçando para tirar Ibanez e outros políticos do foco do escândalo, construindo reportagens com base em relatos anônimos e sem provas concretas para desviar ministros do STF, para desviar para ministros do STF a atenção sobre o esquema do Master do BRB e do governo do DF. O foco, como de hábito, é o PT. Então, só para a gente lembrar aqui, eu já havia falado algumas vezes para vocês do Luiz Estevão. Luiz Estevão é o dono do Metrópolis, é um ex-senador, político filiado ao partido de extrema-direita PRTB, que compôs a chapa eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro nas duas eleições. Ele é amigo pessoal de Ibanez. Durante as investigações do 8 de janeiro, o telefone celular do governador do Distrito Federal foi apreendido pela polícia e o mandatário teve seu sigilo telemático quebrado. Descobriu-se que Ibanez e Estevão mantinham conversas regulares, tanto de cunho pessoal como de cunho profissional. Então, aqui, de fato, o omício, Ibanez contou a Estevão que, logo após ficar sabendo do quebra-quebra promovido pelos bolsonaristas, foi tirar uma soneca, tá? Então, assim, a gente sempre comenta aqui da culpa do Ibanez no 8 de janeiro, de que ele literalmente colocou os pés para cima e não fez nada do que ele deveria fazer, de que ele foi totalmente omício, e sendo governador do Distrito Federal e líder dos seus secretários, principalmente secretário da Segurança Pública e da Polícia Militar e da Polícia Civil, ele tinha o dever de ter agido, tá? Então, é uma omissão imprópria que a gente tem aqui, que é quando uma ação acontece pela omissão de alguém que deveria ter agido. Então, temos aqui, amigo de infância, aliado do ex-presidente Collor, Estevão foi condenado a 31 anos de prisão por crimes cometidos no desvios de verba na obra do Fórum Trabalhista de São Paulo, famoso Fórum do Lalau, para quem é daqui, da ordem de quase 500 milhões. Ainda levariam mais de 9 anos até que ele fosse finalmente preso, tá? Ele assinou um acordo em 2018, aliás, em 23 de agosto de 2012, foi assinado um acordo com a AG1, onde o grupo OK, pertencente a Estevão, se comprometeu a devolver 468 milhões aos cofres públicos da União, referente aos desvios do prédio do TRT paulista aqui nos anos 90, tá? Então, aqui, só para vocês saberem, essa é mais ou menos a história. O STF manteve a condenação de Estevão, a pena caiu para 26 anos, porque
alguns crimes prescreveram. Desde então, Estevão nutre um ódio pelos ministros do STF, que nunca fez questão de esconder. Atualmente dá vazão ao sentimento com a ajuda de seus empregados no Metrópolis. Então, assim, é muito, muito importante a gente saber disso aqui. A gente entender o bastidor, saber que tem toda uma história em torno do Luiz Estevão. Eu lembro que eu já tinha trazido o Luiz Estevão para vocês, a gente já tinha falado disso. Assim que começou essa caça às bruxas do Metrópolis lá atrás, quando teve a história do Banco Master, mas é sempre bom, porque relembrar é viver, e é sempre bom a gente saber o que a mídia está fazendo num ano eleitoral. Bom, gente, é tudo isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu acabei até, enfim, já passando notícias, já falando aqui, porque a CPI do Banco Master foi protocolizada na Câmara com 201 assinaturas, e um vídeo que eu quero trazer para vocês, eu acho que eu já trouxe um vídeo do garotinho aqui, ele que inclusive vai estar com o Pedro daqui a pouco, às 21 horas, por isso que eu peço para vocês contribuam através do Superchat, Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com, porque nós precisamos muito de vocês nesse momento para poder custear nossa meta. Não é uma meta alta, mas sem o cumprimento dessa meta, a gente não consegue custear o canal. É real, gente. Visualizações de YouTube não mantêm o canal em pé. Então, literalmente, é através dessas metas que a gente paga tanto os nossos serviços como o YouTube e o StreamYard. Então, se vocês não contribuem com a gente não consegue manter as nossas lives e não conseguimos receber por elas. Então, é importante que chegou aqui na live, deixa R$3, deixa R$2 no Superchat, Super Stickers aqui pelo cartão, que tiver cadastrado no Google Pay, ou através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Vamos lá, gente, contribui para a gente poder continuar o Folha Notícias Noite esse ano e poder trazer novos programas para vocês aqui no Folha TV. Bom, eu vou colocar esse vídeo para vocês, o garotinho, ele vai estar com o Pedro agora horas, mas eu vou colocar porque ele explica, tá? O garotinho ex-governador do Rio de Janeiro, foi preso 4 vezes, ele vai explicar como o sistema funciona. E como assim o sistema? Como essa engrenagem funciona quando os interesses dos magnatas, dos políticos, da cabeça do bichão, começa a ser investigada. Então, vamos ver aqui como que a parada funciona. Esse vídeo é maravilhoso. A pessoa fica em casa, mas o que é o sistema? Então, eu vou explicar para você, você que está nos assistindo aí, como é que é o sistema. O sistema, ele tem algumas partes, eu vou falar só a parte de cima, que é a mais importante. Bora lá, gente, a cabeça do sistema são os bilionários do Brasil, liderados pelo sistema financeiro. A família Moreira Salles, né? A família Setúbal, os donos do Bradesco, essa galera de cima, né? Aí eles têm, do lado direito deles, eles têm os guarda-costas do sistema. Quem são os guarda-costas do sistema? As cortes superiores. Eles protegem o sistema para que nada chegue no sistema. Do lado de cá, né, eles têm os legisladores do sistema, são os políticos, que normalmente giram em torno de 350 deputados federais, alguns governadores, né, e pelo menos 41 senadores. Então você tem o sistema financeiro, as cortes superiores, e do lado de cá você tem, né, a sua bancada é pessoal ali. As cortes superiores, que são o STJ também e o STF. Chamo ali de os legisladores do sistema. Aí você tem uma quarta parte poderosa também, que é a mídia tradicional. Ela é o quê? Ela é a voz do sistema. Quando você ouve um comentarista, você não precisa ouvir os outros. Eles vão repetir tudo que está no boletim do sistema, que é o boletim Focus. É tudo igual, né? Então, eles falam para quem? Eles falam para um público muito específico, que é uma classe média, e média um pouquinho para cima. O povo não vê isso. O cara está preocupado com o dólar,
Quem vê isso é o cara que vai fazer um investimentozinho, sobra o dinheiro, é aquele empresário que tem um negócio. Eles são porta-voz. Você pode ouvir Dona Miriam, ou Nakagawa, ou outra, é tudo igual. Não tem diferença. Isso é a cabeça do sistema. Ainda tem ali uma faixa intermediária que é muito importante para o sistema, que são os burocratas. São aqueles funcionários de carreira que se preocupam somente com uma coisa, com seus privilégios. Não interessa quem seja, eles vão ganhar acima do teto. Então eles protegem para que não haja uma ruptura do sistema. Por que nós estamos em crise? Porque o Vorcaro não é bem quisto pela cúpula do sistema. Ele é um banqueiro que sempre foi visto como 7-1. Então, na hora que o sistema quer expelir ele, e ele tem como advogado uma outra parte do sistema, é o sistema brigando com o sistema. É crise. Que é o que está acontecendo, né? Por isso que esse vídeo é maravilhoso, esse vídeo do garotinho. Ele tem que ser enquadrado. Hoje vocês vão ter oportunidade de tirar todas as dúvidas com ele desse vídeo aqui. Porque uma parte está dizendo para a mídia, fala mal dele. A outra parte está dizendo, segura aí. Né? Então, o sistema hoje está meio que paranoico. Você tem. Não é? E foi o que eu acabei de ler para vocês aqui. Então, a gente tem a bancada dos políticos que querem segurar o Master e a bancada que quer uma CPI. Entende? O que o garotinho falou é a mais pura verdade. Aqui o Emerson falando, afinal, o garotinho é de esquerda, ele era militante de esquerda, até sofreu um acidente e virou evangélico. Votei nele em 2002, mas e agora? Ainda é? Olha, eu vou até pedir aqui para a Xanda e o pessoal que é do RJ, a gente tem sempre um pessoal aqui de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, mas ele não, ele é um conservador, vamos colocar assim. Eu acredito que o garotinho seja uma pegada mais ou menos assim, que nem foi o Gabeira, sabe? Quando era jovem, ele era mais progressista, aí depois que ele foi entrando no sistema, como ele mesmo está explicando aí, ele foi se tornando um pouco mais conservador, entendeu? Então, até o pessoal aqui pode dizer mais, eu lembro, ele foi preso diversas vezes em escândalos no Rio de Janeiro, aí eu vou até trazer para você aqui, eu trago um pouquinho, mas depois aí o negócio meio que deu uma degringolada. Mas o que aconteceu? Depois que teve o negócio da chacina no Rio de Janeiro, vamos usar os fatos. Depois que teve a questão da chacina no Rio de Janeiro, e aí logo na sequência estourou a situação do Banco Master, envolvendo a Rio Previdência, que é dos servidores públicos aposentados do Rio de Janeiro, e os aportes feitos pela Rio Previdência no Master para comprar os fundos podres, assim como fez o BRB, na verdade, nesse caso, foram os CDBs, para que rendesse essas aposentadorias. Esse dinheiro público. Então, nesse momento, foi que o garotinho começou a aparecer falando do Cláudio Castro, falando do Cláudio Castro, falando do Bacelar, que era da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que também foi preso, todos eles envolvidos com aquele escândalo da refinaria de Manguinhos. E essa refinaria de Manguinhos, ela teria um esquema de combustível adulterado e de lavagem de dinheiro, que inclusive se conecta à Operação Carbono Oculto aqui de São Paulo, tá? Então é todo o termo do momento, tem toda uma teia, e foi aí que o garotinho voltou para as mídias, inclusive ele vai estar na live com o Pedro hoje. Eu tô tentando marcar ele para a live, para quem não sabe, eu também estudo DCM, eu tô tentando também marcar ele em alguns horários mais cedo, para o pessoal que não consegue acompanhar as lives da noite, que são aqueles que têm vindo, mas ele tem vindo direto. E hoje também a gente tem a atualização do caso do Tony Garcia, que era o assistente do Moro, né?
Então também eles estão todos aparecendo aí à tona por conta de saberem das coisas que aconteceram e tal. Eles estão vindo à tona aí. Depois da investigação da 13ª Vara de Curitiba, também o Tony Garcia voltou para as mídias. Então, só para vocês saberem aí, que eu sei que Tony Garcia acho que vai estar por aqui também, não sei, esses dias, mas já esteve também. Então, aqui a gente traz o convidado como se fala, na linha do gol aqui para vocês acompanharem. Bom, deixa eu continuar o vídeo dele. Os políticos querendo proteger ele. O Supremo querendo proteger ele. O TCU querendo proteger ele. A cabeça do sistema querendo engolir ele. Que é onde está o dinheiro. É onde está o dinheiro. E a mídia repercutindo o que a cabeça manda. Entendeu o que é sistema? Você que está em casa? Você tem que entender. Às vezes a gente pensa que pensa, mas a gente não pensa. A maioria das pessoas, o que você pensa, você repete o que você ouve. Né? Pouca gente tem capacidade de pegar uma matéria e dizer, isso aqui... As entrelinhas, né? Não, isso aqui, né? E o Vorcaro sabe tanto disso que ele patrocinou um monte de influenciador aí pelo Brasil inteiro afora, com muito dinheiro, para quê? Fazer a cabeça das pessoas. Ele sentiu que a mídia tradicional estava contra ele, que a ordem veio de cima, né? Então ele disse, eu vou me proteger aqui pelo meio. Né? Como hoje a salvação da gente é a internet, sim, é um terreno livre, onde a gente pode falar, né? Então criou essa contradição. Então, até eu tô pegando aqui para poder falar direitinho para vocês a história do garotinho. Deixa eu colocar aqui. Ele realmente tinha as políticas assistencialistas. Eu vi vocês falando aqui no chat que ele humanizou as delegacias. Então, ele foi de vários partidos. Ele foi do PT, PDT, PSB, PMDB, UPR e outros, tá? Então, ele nunca teve uma orientação política única. E eu lembro muito disso. E, ao longo da carreira, a sua atuação foi marcada por uma combinação de retórica popular, ligação com comunidades evangélicas e programas sociais. Mas o garotinho foi preso por acusações de crimes eleitorais e de corrupção, tá? Então, Operação Chequinho, de 2016, aí ele foi preso em 2017, Operação da JBS em 2017 também, por contratos fraudulentos e doações ilegais, prisão em 2019, propina com a empreiteira Odebrecht, e também o Tribunal Superior Eleitoral confirma a condenação de garotinho por corrupção eleitoral, associação criminosa, enfim, tá? Ele fala que ele é um pouco populista, assim, mas não totalmente progressista, né? Mas ele fez realmente algumas ações assistencialistas aqui, como vocês estão comentando aqui no nosso chat, tá? Até foi a Ana Maria Paula que falou, o garotinho humanizou as delegacias aqui do Rio de Janeiro. Então, ele tinha mais esse viés, mas assim, aquela coisa, um tempo de política, vai ficando aquele negócio meio centro, meio populista, porque não necessariamente quando você é populista e assistencialista, você é progressista, né? É importante também a gente deixar claro. Mas eu acho que o que complicou para o garotinho foi que ele se envolveu em muito escândalo de corrupção. Então, isso queimou muito o filme dele aí nos últimos anos, né? Como a gente pôde acompanhar. Mas eu acho muito importante a gente ouvir o que ele tem a dizer, porque é uma pessoa envolvida na política, e é aquela história, sabe? Ele não tem mais nada a perder, gente. O que ele já tinha para perder, ele já perdeu, entendeu? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo.
Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!